Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, onde você estiver acompanhando esse vídeo aí, que Deus possa abençoar grandemente você, a sua casa e a sua família. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante, né? Eu costumo falar isso aí, que cada assunto, né, cada mensagem, cada reflexão. Hoje a gente vai estar falando sobre elas, as mulheres, isso mesmo, esclarecendo muitas coisas à luz da palavra de Deus. Vamos falar de questões difíceis, né? Eu sempre trato aqui no meu canal sobre questões difíceis. O tema hoje da minha reflexão, de uma palavra de esclarecimento, é: o cristianismo não é uma religião que desvaloriza a mulher? É uma pergunta. Porque a gente observa na sociedade, né, as pessoas aí da sopa ideológica, né, atacando, criticando, falando que o Deus bíblico é machista. A Bíblia é um livro machista. O apóstolo Paulo foi machista. Será mesmo? Será de fato que isso é uma realidade, uma verdade? Você foi conferir? Você, amigo, você, amiga, você foi conferir? Eu estou com esse livro aqui, ó. O nome dele é Mulheres na Bíblia. Um estudo devocional sobre 50 mulheres. Olha aqui, livro, muito bom o livro, né? Então, aqui dentro desse livro aborda 50 mulheres, as quais Deus trabalhou poderosamente na vida delas, né? Desde Eva, mãe de todos nós, toda a raça humana, né? Sara, Agar, Rebeca, Miriam, a filha de Faraó, Raabe, a prostituta, né? Raabe é a prostituta. Áquisa, Débora, foi uma líder abençoada por Deus, uma juíza e uma profetisa, né? Noemi, Ruth, a bisavó de Davi, Ana, a mulher de oração, tantas mulheres, né? Tá aqui nesse relato desse livro, né? A rainha de Sabá, a viúva de Serepta, Esther, a rainha Esther, quem não ouviu falar? Então a Bíblia trata, né? Eu estou com esse livro aqui para falar que, né? Para embasar mais o teor da minha mensagem, mais 50 mulheres, né? As quais Deus trabalhou poderosamente na vida dessas mulheres e elas representam bem as mulheres. Então você pega aí sobre a população, existe mais mulheres do que homens no planeta Terra. Eu não acredito, né? Eu acredito que Deus fez o homem, fez a mulher, cada um são distintos, né? Eu não sou machista, muito pelo contrário, sou um cristão, já vivo com uma mulher há 30 anos, tenho procurado conhecer a cada dia, né, essa mulher maravilhosa que Deus colocou do meu lado. Então, a mulher, ela tem a função dela, né? O homem tem a função dele. Mas isso não implica que um homem pode fazer uma função de mulher, desde limpar uma casa, lavar louça, fazer tantas coisas, né? Como uma mulher também, que a gente vê na sociedade hoje, mulheres dirigindo até helicópteros, ônibus, caminhões. Então, então a gente precisa entender aquilo que é a mulher e aquilo que é o homem, e aquilo que Deus fala através da sua palavra e aquilo que a ciência fala também, né? O texto bíblico que eu vou usar é Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao 4, que diz assim: passando por Anfípolis e Apolônia, chegamos a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como grande número de gregos temente a Deus e muitas mulheres de posição. Você pega o próprio ministério de Jesus, Jesus sempre foi acompanhado de mulheres, né? As 3 Marias, que a gente fala bastante. Então a Bíblia, ela não é um livro machista. Quem fala que a Bíblia é machista é porque não conhece a Bíblia, nunca leu na íntegra, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento. Então é muito importante a gente esclarecer esse tema, né? O tema dessa mensagem hoje, o tema desse vídeo do Noronha. O cristianismo não é uma religião que desvaloriza a mulher. Eu faz 30 anos que eu sou cristão, que eu pesquiso a Bíblia, a palavra de Deus, sou um pregador, um
palestrante, eu não encontrei isso ainda dentro da Bíblia Sagrada, né? Tem nas pessoas o preconceito, no ser humano, na sociedade, mas o cristianismo, a palavra de Deus nunca ensinou isso. Essa é a acusação que algumas pessoas fazem contra a fé cristã. Para tais pessoas, o cristianismo dava uma posição inferior às mulheres e valorizava exclusivamente pessoas do sexo masculino. Essas acusações não são verdadeiras. A maior prova disso é que as próprias mulheres foram muito atraídas pela mensagem cristã, como vemos aqui no versículo 4 de Atos 17, né? Muitas mulheres de posição foram atraídas. Como que vai ser atraída por um lugar que é machista, né? Complicado, né? Convertendo-se a Cristo. Como é possível que as próprias mulheres aceitassem voluntariamente uma mensagem que a desvalorizasse? Para você parar a pensar, né, antes de você atacar, ouvir por boca de outras pessoas que pensam diferente, que têm uma visão de mundo diferente, no caso, principalmente os ateus, né? Então, se você ouviu já falar que o cristianismo, né, não é uma religião que valoriza a mulher, então você tem que ler ela na íntegra, ler a história de Jesus, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né, aquilo que Jesus e os apóstolos escreveram. Então, aqui no versículo 4, a gente vê que as mulheres se aproximavam, né, da mensagem onde Paulo estava pregando e ensinando. Toda a Bíblia está cheia de histórias de mulheres de destaque, como a juíza Débora, Juízes capítulo 5, profetisas, filhas de Felipe, Atos capítulo 21, versículo 9, a rainha Esther, Esther capítulo 2. Jesus deu atenção às mulheres. João capítulo 4, a mulher no poço de Jacó, né? Os discípulos ali, cheios de preconceito, estranharam que Jesus estava conversando sozinho com uma mulher. Ele não fez acepção, muito pelo contrário, tratou bem, né? Ali, conversando com aquela mulher, falou para ela que ele era o Messias, né? A água da vida. E Jesus falou para ela, né? Assim, se identificou com o Messias que salva, que cura, que trouxe salvação e falou para ela sair anunciando aquilo que ela tinha ouvido de Jesus, a mulher no poço de Jacó. Mulheres atuavam efetivamente na igreja primitiva, Atos 1:4 e Atos 18:2, Romanos 16:1. Portanto, esta acusação não prevalece diante dos boatos que a gente escuta, dos ataques ao cristianismo. O cristianismo é a religião mais atacada, é a cosmovisão mais coerente e consistente que tem. Mostra, né, que o ser humano é um pecador e precisa de um salvador. Mostra que nós nascemos nesse planeta Terra feito por um Criador. Mostra que a gente precisa entregar a nossa vida a Cristo para ser reconciliado com Deus, perdoado na pessoa de Jesus e receber a vida eterna, né, como promessa de um corpo glorificado. Então nós temos tudo isso dentro da palavra de Deus e Jesus nos esclarece, aqui o texto nos esclarece, o texto de Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao 4. O cristianismo não é uma religião que desvaloriza a mulher, não. O cristianismo fala, né, coloca a mulher, né, faz a distinção, né? Nós vemos em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo, falando a respeito do casamento, ele fala para o homem, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja, assim o homem deve fazer pela mulher, né? Então, ali nós vemos nas epístolas de Paulo, então sempre é bom você, quando você lê um versículo isolado, a gente está acostumado a conviver com as pessoas que lê versículo isolado, depois fica cheio de questionamento, mas não lê o texto anterior. Na realidade, é bom ler toda a epístola, está em Romanos, lê todo o livro de Romanos, está em 1 Coríntios, lê todo o livro de 1 Coríntios, está em Efésios, lê todo o livro de Efésios, a epístola, Efésios é 5, 6, Efésios é 6 capítulos apenas. Então, para você que você venha entender e compreender, Deus ele não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11 que diz isso. Então, em Gênesis ali, quando ele fez o homem, depois logo ele fez a mulher. Então, não é bom o homem ficar só. Deus viu que o homem estava sozinho, fez a mulher como auxiliadora, ajudadora. A mulher tem o papel dela. Eu não olho para minha mulher como uma pessoa menor ou inferior a mim, muito pelo contrário. Diante de Deus somos iguais. Temos papéis diferentes, né, na sociedade, homem e mulher. Mas como eu falei, nos dias de hoje, sem preconceito nenhum, né, a mulher está fazendo, e tem mulher que sobressai, dependendo da área que vai trabalhar, escritório, motorista, sei lá, em qualquer área da sociedade. Muitas das vezes tem mulher que tem muita mais capacidade que homem,
não tem o mesmo vigor físico, a mesma força, né, que um homem tem. Isso é óbvio, a estrutura do homem é maior, é mais forte que a da mulher. Isso daí qualquer pessoa que estuda, faz academia, é fisiologia que fala, né, física, então entende isso. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu só acho que é esse negócio de inverter os valores, né? A mulher querer ser igual a esses movimentos que tem na sociedade, de querer atribuir à mulher aquilo que não é para a mulher. Você entendeu? Não é para a mulher. Muitas das coisas que a mulher não é para ir para a guerra, e ela pode trabalhar na Cruz Azul, ajudar, mas não é para a mulher ir para a guerra. A mulher vai ficar carregando um saco de cimento. Um saco de cimento pesa mais de 50 quilos. Como que uma mulher vai carregar? A estrutura da mulher não foi feita para isso. Então, vamos entender a palavra de Deus. A Bíblia fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Né? O povo de Deus perece por falta de entendimento, de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que nos instrui. Então, Jesus não fez exceção. O ministério de Jesus, Jesus era ali auxiliado, né? Assim, no dia a dia, no cotidiano, quando ele estava cumprindo o seu ministério terreno, e a gente vê as mulheres, né? Marta, Maria, as outras Marias, né? Susana, tantas, Maria Madalena, a qual Jesus orou por ela, né? Assim, intercedeu por ela, a mulher pecadora. Quantas mulheres? A mulher do fluxo de sangue chegou a tocar em Jesus e receber a cura. Então vamos entender o texto bíblico, a palavra de Deus, vamos compreender aquilo que Deus quer falar de fato, e a gente precisa entender como realidade em nossas vidas, né? Então é muito importante isso, a gente poder entender e compreender a respeito desse tema, o qual eu estou lendo aqui, né, em Atos capítulo 17, né? Foi Atos 17 que eu li, né? Deixa eu procurar aqui. Não, tem Romanos aqui. É Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, achei aqui, né? Paulo em Tessalônica e em Beré. Esse texto eu gosto muito de usar ele, a partir do versículo 11, onde fala que os bereanos, de bom grado, receberam a palavra examinando. Então a gente tem que fazer isso, examinar. Às vezes você pode não concordar, é um direito que você tem das minhas colocações, das minhas pregações, daquilo que venho trazer aqui na rede. Você tem todo o direito, mas examine se aquilo que o Noronha está falando bate com o texto bíblico, com a palavra de Deus. O cristianismo não é uma religião que desvaloriza a mulher? Não. O cristianismo não. A gente sabe que existem muitas religiões fundamentalistas, né? Assim, em outros países, que trata a mulher com desdém, a mulher é colocada de lado, a mulher nem pode trabalhar na sociedade, então, mas o cristianismo não faz isso. Em que país do mundo as mulheres têm mais liberdade e dignidade? E um dos países é o Brasil. O Brasil é um país laico, né? Embora tenha mais cristão, católico e protestante do que outras religiões, mas no Brasil a mulher pode fazer o que ela quer. A gente vê esses movimentos, é a liberdade que tem, né? Vá num país aí muçulmano para praticar esse tipo de movimento que as mulheres fazem na sociedade brasileira, no estado de São Paulo, no estado do Rio, no estado de Minas, então vão ter problema. A base religiosa desses países tem influência nisso? Tem influência, com certeza. Aqui no Brasil, não, né? A gente está aqui pregando, estou ensinando, esclarecendo, né, para não deixar dúvida a respeito do cristianismo, que é a cosmovisão a qual eu prego e ensino, né? Será que a exploração comercial da sensualidade feminina valoriza a mulher? Claro que não. Ela não é tratada como objeto, com certeza. A mulher é explorada, né? As mulheres que deixam ser, ou que às vezes são até maltratadas. Então, mas a gente precisa entender e compreender isso daí. O cristianismo não tem nada a ver com isso aí. Né? A gente vê que isso é uma coisa da sociedade. Deve a mulher imitar o modo masculino de ser e de agir? Isso a valoriza? Claro que não. A mulher não deve imitar, a mulher pode exercer, como eu falei, né? Papéis, às vezes, que o homem exerce, mas querer imitar o homem, não. Imagine, como eu falei, a estrutura do homem é uma, a da mulher é outra. Isso é valorizá-la? Não, não vai valorizar a mulher de jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Então é isso, era a palavra que eu tinha hoje para estar compartilhando com você, meu amigo, minha amiga. Leia a palavra de Deus, como eu falei, né? Olha o livro aqui, ó. Ó, ó. Mulheres da Bíblia, um estudo devocional sobre 50
mulheres. Aqui está falando de 50, mas como eu falei, se você pegar aí a população mundial, eu acredito que tem muito mais mulheres do que homens no planeta. Como que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador, né? O Senhor Jesus que veio até nós, ia fazer acepção de pessoas, né? A gente vê desde Eva, né? Tantas mulheres dentro da palavra de Deus. Esse livro faz um resumo, um compêndio de 50, mas tem mais, né? Maria, mãe de Jesus, né? Foi uma mulher, a mulher ela é dotada, né? Que no ventre dela é a porta de entrada para o planeta Terra. Então, que privilégio, né? Que a mulher tem, né? Salomé, tantas mulheres, Marta, a mulher adúltera, Dorcas, Rony, aí já é lá no, pra frente no livro de Atos dos Apóstolos. Muito bom esse livro aqui, ó. Eu recomendo você, se você puder comprar, você que gosta de falar, esclarecer, né, a respeito das mulheres, principalmente. As mulheres é uma bênção, né? Acho que a Eclesiastes fala para a gente desfrutar com a mulher a qual Deus nos deu. Eu tenho, desculpa, procurado fazer isso com a Simone, né? A gente vai estar 30 anos juntos já, uma mulher maravilhosa. Não é perfeita, não é a melhor mulher do planeta Terra, mas é a minha esposa, a qual Deus colocou do meu lado, como minha companheira, mãe dos meus filhos. Ela é, para mim, a rainha da minha casa, né? Eu honro ela como mulher, assim como ela honra eu como homem, uma mulher de Deus e um homem de Deus. Nós precisamos entender isso, o propósito de Deus em nossas vidas, buscando a vontade de Deus. Leia o texto bíblico, leia Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao 4, que a gente vai ver ali que as mulheres se aproximavam do Evangelho. Como a mulher vai se aproximar do Evangelho se o Evangelho, o cristianismo, desvaloriza a mulher na sociedade? Não, está muito enganado. Quem fala isso é uma pessoa mentirosa. Pode ter experimentado religião de tudo quanto é tipo, mas cristianismo, aquilo que Jesus ensinou na sua palavra, não. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.